Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 16 de novembro. A igreja celebra a festa de duas santas que também foram mães, Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes. Elas viveram no primeiro milênio, na Europa. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus caminhava para Jerusalém, ele contou esta parábola aos seus discípulos. Um certo homem nobre seria coroado rei num outro país. Ele chamou 10 dos seus empregados e entregou a cada um deles 100 moedas de prata, para que eles administrassem enquanto ele estivesse fora. E partiu. Os seus cidadãos mandaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas ele foi coroado e voltou. Quando chegou, mandou reunir os empregados a quem havia dado as 100 moedas. O primeiro chegou, dizendo: Senhor, as 100 moedas que me destes para ser administrada renderam 10 vezes mais. Aqui está o que te pertence. O rei diz: Servo bom e fiel, como fostes fiel no pouco, eu dar-te-ei 10 cidades para que administres. O segundo chegou e disse: Senhor, das 100 moedas que me destes, elas renderam 5 vezes mais. Aqui está o que te pertence. O rei disse: Servo bom e fiel, como fostes fiel no pouco, dar-te-ei a administração de 5 cidades. O outro servo chegou e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, que colhes o que não destes, e também recolhes o que não semeastes. Por isso tive medo de ti, e guardei as moedas nesse lenço. Toma o que te pertence. O rei disse-lhe: Servo mau, preguiçoso e infiel, a tua palavra te condena, pois sou mesmo um homem severo, e que recebo o que não dei, e recolho o que não semeei. Porque fostes infiel, mau e preguiçoso, serás tomado a tua moeda e darei àquele que tem 100 vezes mais. As pessoas disseram: Mas, Senhor, ele já tem 1000. E o rei disse: Aquele que tem será dado ainda mais, e aquele que não tem será retirado até aquilo que tem. E também o Senhor disse para os seus soldados: Vá à cidade e mate todos aqueles que se opuseram a mim como seu rei. E Jesus caminhava à frente dos seus discípulos rumo a Jerusalém. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos esquecer esse fato dessa parábola. É uma história. É uma história que Jesus quer contar aos seus discípulos para que eles possam compreender o mistério do reino, já que eles esperavam um reino histórico, geográfico, onde Jesus iria expulsar os romanos de Jerusalém, iria instaurar um outro reino e eles participariam do poder e da riqueza humana desse reino. Jesus está caminhando para ser coroado. Ele está sendo levado agora pela sua missão até a sua coroação final, que é a paixão, morte e ressurreição, e a sua segunda vinda, o seu retorno, que é a parousia, a segunda vinda de Jesus. Por isso, hoje, ele utiliza essa figura de linguagem para poder educar a mim e a você que nós vivemos uma esperança ativa do Senhor, onde ele nos dotou também de dons e carismas, enquanto ele não vem. Na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse, o apóstolo João diz que ele continua a ver aquilo que Deus revela a ele, porque a palavra Apocalipse significa revelação. E diz ele: imediatamente o Espírito tomou conta de mim e eu comecei a ver os mistérios de Deus. Eu comecei a ver a glória de Deus. Porque se eu e você não conseguirmos ver a glória de Deus, nós não teremos fôlego, nem força e nem discernimento
para poder estarmos administrando os dons do Senhor. No próximo domingo, dia 20, festa de Cristo Rei, a Igreja no Brasil estará inaugurando o 3º ano vocacional nacional, que vai do dia 20 do 11 de 22 até o dia 26 do 11 de 23, e que traz como tema vocação, graça e missão, e como lema, corações ardentes, pés a caminho. Por isso, Jesus hoje, nesta parábola, vai iluminar esse nosso dia e essa nossa busca pelo Senhor. Porque permita a Deus que eu e você também sejamos tomados por este espírito da missão. E que, como João na primeira leitura, imediatamente o Espírito tomou posse de mim e eu comecei a ver. Porque o objetivo do ano vocacional é despertar em mim e em você a corresponsabilidade missionária. A missão não é dada a uma nata cristã. Não é dada somente à hierarquia da igreja, ou aos religiosos e religiosas, ou aos sacerdotes. Mas a missão nasce de um coração que consegue enxergar, que foi tomado pelo Espírito do Senhor e que consegue ter as visões necessárias para despertar em si a corresponsabilidade pela missão. Ao primeiro empregado que fora dado 100 moedas, ele conseguiu administrar e conseguiu mais 100 vezes mais moedas. Por isso Jesus vai dizer a ele que já tinha 1000 moedas, servo bom e fiel. Venha participar da alegria do teu Senhor, e eu te darei 10 cidades para administrar. Aquele segundo que havia administrado também as 100 moedas e conseguido 5 vezes mais, quer dizer 500, o Senhor, quando volta na sua glória, ele também diz, servo bom e fiel, venha participar da alegria do teu Senhor. Dar-te-ei 5 cidades para administrar. Mas aquele outro que disse, Senhor, eu tive medo, escondi as 100 moedas num lenço, porque eu sei que és um homem severo. Sei que colhes o que não destes, recebe o que não destes, colhes o que não semeastes. Por isso eu tive medo e escondi a moeda. O Senhor não quer que nós escondemos os dons e carismas que nós recebemos. Mas enquanto nós aguardamos o Senhor que vem, nós precisamos trabalhar. Nós somos convocados a evangelizar as crianças, os jovens, os casais, os idosos, a tomarmos conta dos pobres, não por humanismo, não por assistencialismo, mas é porque nós conseguimos enxergar a glória de Deus pelo Espírito que tomou conta de nós. É no Espírito Santo que nós dizemos que Jesus é o Senhor. É pelo Espírito que nós cremos que Jesus está presente no corpo e no sangue do altar. É pelo Espírito que nós também cremos que a Sagrada Escritura é a revelação de Deus. E é na força do Espírito que eu e você também vamos evangelizando enquanto aguardamos o Senhor. Não sejamos servos preguiçosos. Não sejamos servos indiferentes e acomodados. Não sejamos profetas cansados e desencantados. Tomemos cuidado com a missão que nós recebemos, porque cada um de nós recebemos dons e carismas diferentes para que a gente possa viver o espírito da vocação. Porque a vocação é uma graça que nós recebemos de Deus para exercer e exercitar e realizar uma missão. Vocação, graça e missão. Mas o nosso texto vocacional desse ano vai dizer, corações ardentes, pés a caminho. Se o coração não arde, se uma fé profunda que nós vimos, nascida do Espírito não arde, os nossos pés irão ficar paralíticos e atrofiados. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Margarida da Escócia e Santa Gertrudes, rogai por nós. Amém.